Fala pessoal, vamos continuar então discutindo mais uma questão do preparatório TEOC 2023. E essa questão pertence à classe das questões que nós iniciamos a discussão ontem, aquelas que ninguém sabe, ninguém conhece e ninguém vai saber. Para essas questões, a gente precisa aplicar um pouco de conhecimento lógico e extrapolar aquilo que a gente sabe sobre esse assunto. Vamos dar uma olhada? Trata-se de uma mulher de 28 anos, recém-casada no Ligesta, que não usava método contraceptivo, que procura o ginecologista por um atraso menstrual. O ginecologista avalia ela, faz exame de sangue e ultrassonografia e evidencia uma mola hidatiforme. E aí, se você não estudou, se você não conhece essa doença, você já desespera. E lembra do que a gente falou ontem? Não pode desesperar na prova, tem que manter tranquilidade. Seu médico assistente procedeu com a aspiração da cavidade uterina e a avaliação do material aspirado confirmou mola completa. Durante seu acompanhamento pós-molar, apesar da queda inicial do beta-HCG, houve um aumento de mais de 10% do nível sérico em 3 mensurações consecutivas realizadas no prazo de 2 semanas. Diante desse quadro, a paciente foi encaminhada para sua avaliação. E ele pergunta qual a conduta. Então, é uma paciente jovem, nuligesta, que teve uma mola completa, foi tratada localmente com aspiração e que no segmento pós-molar ela evolui com elevação dos marcadores e é uma elevação sustentada e progressiva. Então a questão fala que ela teve 3 elevações subsequentes num curto período de tempo. E a partir de então ele pergunta o que fazer. E aí, muito provavelmente, você vê pouco mola na sua prática e você conhece pouco dessa doença. E aí você vai ficar desesperado, mas não deve. O que você tem que fazer? A doença está crescendo, então muito provavelmente existe doença em atividade, você vai precisar tratar essa doença. Ela já foi tratada localmente. O que preocupa? Preocupa que tem a doença à distância, preocupa que tem a doença crescendo em outros lugares. Então o que você vai ter que fazer com essa paciente? Você vai ter que estadiar ela, ou seja, procurar se existe algum sítio de doença local ou à distância para ser tratado, e você vai ter que propor tratamento. Já fez o tratamento local, não resolveu, está em crescimento de marcador. Você vai ter que fazer tratamento sistêmico para ela. Então, a partir desse entendimento global, a gente vai tentar responder a questão. Vamos ver as alternativas? Vamos pular a letra A. Solicitar ressonância de abdômen e pelve. Em caso de lesão residual, proceder com biópsia para confirmar o diagnóstico de neoplasia trofoblástica gestacional. Depois da confirmação, fazer metrexato. Fazer ressonância não é o indicado, mas tá tudo bem. A gente poderia pensar em pedir ressonância, mas ela já tem o diagnóstico de mola e o marcador está subindo. Eu preciso biopsiar para confirmar que ela tem mola? Não faz muito sentido isso. E metrexato é uma opção de tratamento, mas não é a única opção. Então essa letra B está estranha. Vamos para a letra C. Manter o segmento pós-molar com exames de beta-HCG e imagem a cada 2 meses e indicar tratamento com hemaco apenas se surgir imagem sugestiva de metástase, uma vez que a mola é uma doença benigna. Isso é verdade? Não é verdade. A gente sabe que a neoplasia trofoblástica gestacional, ela precisa ser tratada, não tem essa de ficar acompanhando mola e tratar somente se aparecer doença metastática. Isso não tem nenhuma lógica, então a letra C é completamente incorreta. Letra D. Encaminhar a paciente para tratamento definitivo com esterectomia abdominal e salpingoforectomia devido à possibilidade de se tratar de neoplasia trofoblástica gestacional. Mas e se for, por exemplo, uma neoplasia trofoblástica gestacional metastática? Para que você vai fazer esterectomia? E outra, é uma mulher de 28 anos nuligesta. Você vai fazer esterectomia nela? Não tem o menor sentido. Então, só pela lógica, a gente já excluiu a letra B, a letra C e a letra D. Vamos ver a letra A? A letra A fala para fazer estadiamento com raio-x de tórax e ultrassom transvaginal com Doppler. Ah, Abraão, tá bom, eu já sei que eu tenho que fazer estadiamento, mas raio-x de tórax e ultrassom com Doppler?
Na mola, a recomendação de estadiamento é basicamente isso. A gente vê aqui no NCCN que essas pacientes elas precisam ter exame físico, um ultrassom de pelve e um raio-x de tórax, além da dosagem dos hormônios. Então, o estadiamento dessa paciente é feito com raio-x de tórax e ultrassom de pelve com Doppler. Aí a letra A continua. Após o estadiamento, você vai fazer a classificação de risco pela OMS dessa paciente. E aí, gente, precisa conhecer a classificação de risco. Ah, mas como é que eu vou decorar isso? Muito difícil decorar, mas assim, já caiu nessa questão. Daria para acertar sem conhecer, mas já caiu numa questão discursiva. Então, prova é isso. Prova tem questão difícil e às vezes a gente precisa ter esses conhecimentos. Então, essa é a classificação da OMS. Ela vai classificar quanto à idade da apresentação, a presença de gestação anterior, o intervalo entre a gestação e o aparecimento da neoplasia, o nível de beta-HCG, o tamanho do tumor, os sítios de metástase e as falhas à quimioterapia. E ela vai classificar essas pacientes em 2 grupos. As pacientes que são consideradas de baixo risco são aquelas que têm score menor do que 7 e elas vão ser tratadas com agente único, seja ele metotrexato ou dactinomicina, ou as pacientes que têm alto risco, que são aquelas que têm score de 7 ou mais, e elas vão ser tratadas com esquema combinado chamado EMA-CO. A gente precisa conhecer isso. Para essa questão em específico não era obrigatório, mas precisa ter uma noção sobre mola, porque vez ou outra esse assunto aparece na prova. Então o gabarito da questão foi a letra A, solicitar os exames de estadiamento com raio-x de tórax e ultrassom de pelve com Doppler. Após o estadiamento, fazer a classificação de risco pela OMS e fazer monoterapia se ela tiver menos do que 6 pontos, ou poliquimioterapia se ela tiver 7 ou mais, tá? Então é uma questão relativamente difícil, uma questão complicadinha, mas acho que vale a pena dar uma revisada breve no assunto mola para a prova de título de 2023. Esse era o nosso tema de hoje. A gente se vê novamente amanhã para mais uma questão da série Questões Bizarras.